Graça e paz a todos. Amém. Eu estou muito feliz por estar trazendo o primeiro, essa série que a gente vai ter sobre a Grande Comissão. E vai ser dividido em 3 partes. E a minha primeira vai ser sobre Ekbalo. Então, vamos lá em Mateus, capítulo 9, e o versículo do 35 até o 38. Mateus, capítulo 9, versículo 35 ao 38, que diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Quando foi abordado que íamos falar sobre a Grande Comissão, eu estava realmente perdido o que eu ia falar. Mas comecei a orar a Deus e pedir: Senhor, me revela, me mostra coisas que nós estamos precisando nos dias de hoje. Que aquelas pessoas que vão estar no local onde eu vou pregar, elas vão receber uma palavra tua, uma palavra necessária, que vai dar aquele toque, aquela vibração de um impulso ir para frente. E quando nos deparamos sobre a Grande Comissão, ela só separada de inúmeras coisas, mas o foco principal da Grande Comissão é o ide e pregar o Evangelho a toda criatura. Mas como que eu me dobrei para encontrar esse Ekbalo? E realmente Deus me mostrou em uma semana o que o Ekbalo ele pode mostrar ou impactar. E quando eu vim para as cartas e aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 9, ele relata que Jesus ele estava, durante todo o processo, ele estava simplesmente curando as pessoas. Ele estava pregando o reino dos céus que ia vir. E durante isso, ele estava chamando discípulos. Ao ponto que chega um momento que ele chama até Mateus. Só falou simplesmente: siga-me. E Mateus simplesmente o seguiu. Deixou tudo para trás. Tudo para trás. E foi seguir a ele, a Cristo. E quando eu me deparei para ler isso, eu fiquei ao ponto que o bom Jesus, ele conquistou só com essa palavra: siga-me. Aonde ele tocou no coração de Mateus, para ele dar esse impulso tão grande em Mateus, ao ponto de simplesmente ele ir, só deixar tudo para trás e seguir a Cristo. E quando eu me deparei a isso, comecei a ver o significado do Ekbalo
pois em tudo que Jesus estava fazendo já era um id dele mesmo, pois o Pai dele, Deus, já enviou ele para cá. Jesus ele veio à Terra para dizer paz? Não, ele veio trazer o que? Espada. Por quê? Confronto, pois era necessário ter esse confronto com o ser humano, pois o ser humano estava perdido e precisava ser encontrado e simplesmente ser levado para Deus. Mas precisava alguém que se sacrificasse, ser enviado para mostrar que o humano estava com o pecado e precisava se reconciliar com Deus. E quando chegamos em Mateus capítulo 9, e o versículo 35, fala que Jesus ele estava nas cidades, nos povoados, simplesmente ensinando, pregando e curando. E ele sentiu um aperto no coração, pois fala aqui que ele simplesmente teve compaixão das pessoas que ele estava pregando, das pessoas que ele estava simplesmente curando, pois elas estavam simplesmente perdidas, eram ovelhas sem pastor e precisava que simplesmente que os discípulos ele orassem. Jesus falou: orem, peçam, clame ao Senhor, a Deus, que mande trabalhadores. Pois a seara ela está pronta, só falta o quê? Os trabalhadores. Então entendo que Equibalo não nasceu simplesmente em algo só que apareceu na Bíblia, mas foi quando Jesus ele teve a compaixão de ver aquelas pessoas perdidas, sem destino, e ele simplesmente falar para os seus discípulos: clamem a Deus, que ele vem trabalhadores. E o que significa Equibalo? Equibalo simplesmente é uma palavra do grego que significa perdão. Equibalo significa expulsar ou expelir ou enviar para fora. Eu gostei de uma expressão melhor que é como se fosse enviar com força, ou então simplesmente ir sem olhar para trás. Enviar deixando tudo para trás. Equibalo, ele simplesmente é uma palavra com um significado tão forte. É um envio como se estivesse empurrando uma pessoa ao ponto que ela não conseguisse mais retroceder. E Jesus, ele fala isso para quem? Para os seus discípulos. Por que ele não falou para as multidões que ele estava pregando? Mas por que seus discípulos? Porque seus discípulos estavam simplesmente andando com ele dia e noite, aprendendo com o mestre o que fazer. Eu vou dizer esse nome, eles estavam simplesmente na faculdade de Jesus. Simplesmente estavam ali aprendendo, tendo aulas teóricas e práticas. Em momentos que ele enviavam 2 e 2 para expulsar demônios, para curar os enfermos, e sim, pregar o reino dos céus. Mas ao mesmo tempo que ele estava ensinando, ele também ensinou que era para os seus próprios discípulos
equibalo para Deus. Pedir para Deus que envie pessoas, envie trabalhadores. Então, para que ele envie pessoas, e naquele tempo, os discípulos estavam orando para Deus enviar. Então, quem é que Deus envia? É qualquer pessoa? É todo mundo que Deus vai enviar? Porque isso me pegou quando Jesus ele fala para os seus próprios discípulos, para que Deus envie trabalhadores. Não foi só simples pessoas, mas sim trabalhadores. Trabalhador, ele é disposto a fazer um trabalho. Pode ser algo manual, algo pensante, o que for. Mas ele está disposto para fazer algo. E quando Deus ele me mostrou isso, eu me peguei pensando, trabalhando lá onde eu trabalho, que simplesmente a cada local que eu coloco cada pessoa para movimentar aquela máquina de perfume, que é para simplesmente queimar os perfumes, cada um ali é específico para fazer cada ação. Ali são trabalhadores, mas antes deles entrarem ali, eu tive que ensinar, falar tudo o que eles tinham que fazer. Mas como que ensina? É só falando? Não, também fazendo. Eu ia lá, colocava ele na esteira e mostrava como colocar o vidro em cada local, posição, onde poderia quebrar, onde não poderia quebrar, onde poderia cair. Em cada local eu tive que ensinar. Então Deus, ele envia trabalhadores, pessoas dispostas a fazer algo por ele. E como assim ele envia? Simplesmente lá em João, capítulo 20 e 21. João, capítulo 20 e 21. Ele fala simplesmente: ele fala assim: novamente Jesus disse: Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Entenda uma coisa importante. Quando Jesus ele falou sobre isso, que o Pai o enviou, e do mesmo jeito eu os envio, ele está colocando simplesmente a responsabilidade que o próprio Pai teve com ele, colocando para nós também. Jesus, ele teve que se desfazer de toda a sua glória para descer, para vir fazer uma missão. Ele não teve como retroceder. Ele simplesmente desceu seu trono, ó. Ele teve que deixar seu trono, sua coroa, a sua plenitude de tudo que ele estava lá, para descer como um homem. E do mesmo jeito, nessa entrega que ele teve, ele colocou essa responsabilidade em nós. E o que mais me chocou é que ele explicou isso tão bem que parece que a gente não consegue ver isso todos os dias. Parece que a gente, o ser humano, não consegue ver isso. Quando a gente aceita Cristo como Salvador e Senhor, a gente começa a lembrar ainda só o Salvador, mas esquece o Senhor. Por que Senhor? Se Ele é o Senhor, a gente trabalha para quem? Para o Senhor.
Então, se em algum momento Jesus ele pedir para você orar, é para simplesmente você vai estar lá orando, mas aprendendo como orar. Quando pedir para você pregar, ele não vai jogar você para uma multidão, mas ele vai preparar o ambiente para você pregar, para aprender naquele momento. Ele quer enviar, mas sem onde estão os trabalhadores? Lá em João, capítulo 5, e o versículo 36, 36, diz que eu tenho um testemunho maior que o de João, a própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. E essa mesma obra que o Pai pediu para ele, enviou o Filho, a gente está no processo desta mesma obra. Por esses dias, quando eu estava pedindo a Deus o que mostrar em relação ao Equibalo, foi ao mesmo tempo que começou a brotar pessoas para conversar comigo sobre o Evangelho, sobre Deus. Era como que abrisse um leque, janelas de espaço para conseguir falar sobre Jesus. É como que simplesmente eu começasse a ver eles têm fome e sede de algo, mas não sabem o que é. E eles procuram em todos os lugares. Era o ponto que uma pessoa chegava em mim e falava: Thiago, estou errando muito, estou fazendo muitas coisas erradas. E eu começava a falar da sua vida. E eu, como assim? Tenho nem intimidade com essa pessoa. Era a fome e a sede dessas pessoas de procurar quem é o caminho, a verdade e a vida. Mas quem vai até a eles para mostrar o Evangelho? Quem vai até eles para chegar-se a Deus? Em outro momento, chegou um colega meu falando simplesmente: Thiago, perto do almoço, você pode ir ali para orar por uma pessoa porque ela quer aceitar a Cristo. Uau. Do nada. E eu pedindo: Senhor, me mostra o que é o Equibalo, o que é o enviar. É sem retroceder. É como que você tivesse uma identidade de Cristo, não sendo mais você. É como que se você errar, você está mostrando Cristo para essas pessoas. E vai falar o quê? Nós somos falhos. Nós erramos. Mas o que vamos estar nos transbordando? O nosso eu ou Cristo? Porque se você errar, transborde Cristo, falando o que Ele lhe ensinou, pedindo perdão para todos. Porque você está fazendo, você não está retrocedendo. Porque se você estivesse retrocedendo, você não ia pedir perdão. Se você não estivesse retrocedendo, você não ia nem chegar a conversar. O Equibalo, ele lhe força a mostrar Jesus a todo momento, sem pensar duas vezes. É como que você tivesse em uma ponte e eles falassem: vem até aqui, e você atravessasse essa ponte e no final você quebrasse essa ponte
e continuasse o caminho. Não tem como você mais voltar para trás, porque você destruiu toda a ponte. E entre esses dias, ontem foi o último dia que ele está mostrando as coisas sobre o Okibaba. Lá em Mateus, quando Jesus ele começa a falar para os seus discípulos lá no capítulo 10, ele fala sobre enviar eles. E quando começar a enviar eles, falar que eles vão ser perseguidos, que eles simplesmente, ele fala assim, ó: eu o estou enviando como ovelhas em meio a lobos. Jesus aqui não prometeu paz, harmonia, proteção, vai ser muito amor e maravilhas e... Não. Pode acontecer, durante a vida pode acontecer. Porém, ele falou: estou enviando a vocês a meio de lobos. E lembrando, vocês são ovelhas. Ovelhas não atacam, não tem presas, não tem garras. Elas são mansas e humildes. Ovelhas, ela simplesmente só dá. A lã, ela só dá. Ela só entrega. Ovelhas, as pessoas só desfrutam das ovelhas. E as ovelhas só desfrutam só de quem? Do seu pastor. Ai. E quanto mais Jesus ele falava ontem sobre isso, ele tocou uma coisa em mim que me quebrou todo demais ainda. Não foi legal, mas foi muito bom. Ele fala simplesmente que quem, pois, me confessa diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que nega diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pensem em vir trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão a sua própria família. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Nossa! Sabe que é uma explosão de mente? É entender que é pra você dizer que em algum momento a minha mãe pode ficar contra mim. O meu pai pode ficar contra mim. Meus filhos, a minha mulher, o meu marido pode ficar contra mim. Como assim? É amar Deus acima de todas as coisas. Acima de tudo. Mesmo seu pai dá tanta dor a você, para você fazer de tudo para amar a Ele. E Ele querer que você ame a Ele. Mas você entende que seu amor maior é Deus. Só Ele basta. É entender de lutar tanto pela sua mãe e amar tanto ela, mas entender que o amor maior tem que ser em Deus. Só Ele basta. É entender tanto dos filhos, amigos, irmãos, marido ou mulher. Você pode estar a amar todos, mas o amor maior que tem que ser é Deus.
E não há mais nada contra isso. Porque quem for contra isso vai estar gerando idolatria nos corações. E o equibalo é ir sem olhar para trás. É seguir um Deus e esquecer todos os deuses que estavam às suas costas. É ir contra tudo que você acreditava. É ir contra tudo que você amava. Mas esta é a questão. Quem Deus vai enviar? Porque parece que não são todos que está disposto a ir. A deixar relacionamentos. A deixar pai e mãe. A deixar amigos. A deixar entes queridos. A deixar a dor. O desprezo. O ódio. A angústia. O futuro. Por amor. E falar assim, eu estou aqui. Eu sou um dos trabalhadores. Me envia. Eu estou disposto a negar tudo. A negar minha vergonha. Negar meus títulos. Negar tudo por ti. Como assim? É entender que o equibalo está sendo proclamado desde o tempo de Jesus. Entenda, essa geração está sendo uma resposta de gerações e gerações do equibalo de Jesus. Somos a resposta das orações das gerações passadas. De avivamento em avivamento. Porque o equibalo não nasceu em um avivamento. Ele nasceu no aperto do coração de Jesus. Falando, eles precisam de um pastor. Eles precisam de um socorro. Mas quem vai enviar? Romanos capítulo 10 e o versículo 13 diz assim, 13 ao 15: pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele quem não crê? E como crerão naquele que quem não ouviram? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés do que anunciam as boas novas. Para ter uma resposta do avivamento, é necessário ter o equibalo, que é o primeiro passo para o avivamento.
Porque o que adianta acontecer o avivamento, todos sentirem o poder e ninguém ir? Ninguém está disposto a ir. Porque o avivamento aconteceu depois que Jesus ele foi embora. Lá em Atos capítulo 2. Precisou primeiro ter trabalhadores para quando vir um avivamento, a capacitação, só enviar. Simplesmente só enviar. Deus, sim, Deus, Ele está escutando o clamor de gerações, e gerações, e gerações, falando, equibalam. Senhor, envia trabalhadores. Senhor, envia trabalhadores. Mas, onde estão os trabalhadores? Onde estão aqueles que estão dispostos a deixar tudo por Ele? Pois, quando tiver sim trabalhadores prontos para ir, Ele vai vir com um avivamento e simplesmente os trabalhadores vão ser enviados para as suas colheitas. E sim, o Brasil é um dos locais principais, é um celeiro para enviar trabalhadores, mas precisa ser preparados trabalhadores para acontecer o avivamento. Então, não é só orar sobre o avivamento, mas também para Deus enviar, preparar trabalhadores para serem enviados quando acontecer o avivamento. Então, queremos ser dispostos a deixar tudo para aprender tudo de Cristo. Tudo. Quando Ele mandar orar, a gente orar. Quando mandar a gente pregar. Ou a gente simplesmente só olhar para a pessoa e falar que ama, dizer. Porque Ele está preparando esta geração, preparando trabalhadores para capacitar e enviar. Amém? Eu quero orar por vocês. Pai, estamos aqui, Senhor. Estamos a Tua palavra. Ouvimos, Senhor, o Teu querer. Mas aonde, Senhor? Aonde estão os nossos ouvidos e os nossos corações para ouvir a Tua palavra, aceitar e ficar pregnado em nossos corações e nossos ouvidos para entender o quão estamos, Senhor, dispostos a ser trabalhadores. Senhor, fazemos essa oração hoje, Senhor. Envia trabalhadores. Prepara, Senhor, trabalhadores para enviar para esse mundo que está perdido no caos. Está perdido, Senhor. Senhor, prepara trabalhadores, capacita, aviva e envia. Pois esse é o seu desejo para esta geração. Pois somos, Senhor, orações de gerações passadas. Somos a resposta, ó Deus, do pedido de Jesus. Envia-nos, Senhor. Prepara-nos, Senhor, e envia para a Tua colheita. Pois precisamos sim falar das Tuas boas e novas. E aqueles que escutarem, serem simplesmente transformados pelo Teu Espírito e serem saciados pela Tua fome e sede, e irem de encontro a Ti, esperando a Tua volta.
E isso nós, Deus, te pedimos e agradecemos por tudo. Em nome de Jesus.